Olá, crianças, tudo bem? Nós aqui da comunidade cristã Hadash estamos aqui na igreja para gravar aulas para vocês. Vocês estão tendo aula online da escola e vão ter também algumas aulas sobre a palavra de Deus aqui na igreja. E hoje nós escolhemos a história sobre a parábola do semeador, né? Ela se encontra lá nos Evangelhos de Jesus Cristo, no Novo Testamento. Algumas crianças já devem ter escutado essa história, mas eu vou contar porque tem algumas crianças que ainda não aprenderam. E essa palavra é muito importante para o nosso crescimento. Então vamos lá. Essa parábola, ela fala sobre um homem que saía para semear. E Jesus, quando ele saía para pregar, ele falava por meio de parábolas. Sabe para quê? Para fazer as pessoas pensarem um pouco nas suas atitudes, nas coisas que as pessoas falam para as outras pessoas. Então nós precisamos pensar um pouquinho sobre as nossas atitudes nesses dias. Então vamos lá. Certo dia, ele saiu para semear. E aí ele tinha um saquinho de sementes, certo? E a semente, ela precisa cair numa terra boa para ela dar crescimento. Então ele saiu para semear. E aí ele estava saindo e aí caiu algumas sementes em uma terra. Só que quando ele jogou esta semente, veio algumas aves e saiu comendo todas aquelas sementes. Coitadinho do semeador. Comeu todas as sementes dele. E depois ele continuou caminhando. E ele achou no meio do caminho algumas pedras. E aí ele também jogou algumas sementes no meio daquelas pedras. E aí caiu algumas sementes no meio das pedras. Só que nas pedras não tem água, não tem terra, né? Então a terra, as pedras, ela não deixa criar raiz. Então aí ele continuou semeando. No meio do caminho ele continuou semeando. E lá ele encontrou um lugar cheio de espinhos. E por ali ele também deixou cair algumas sementes. Só que sabe o que aconteceu quando caiu no espinho? Também não pôde crescer. Porque os espinhos, quando as plantinhas queriam crescer, os espinhos iam e abafava as plantinhas e elas não cresciam. E ele continuou semeando. Ele continuou saindo para semear. De repente, no meio do caminho, ele encontrou uma terra boa, uma terra boa, hein? Então, ele foi e jogou as suas sementes naquela terra boa também. E aí, nessa terra boa, teve crescimento, porque essa terra era uma terra fértil, aonde você plantava, crescia coisas boas. E aí, quando ele plantou essa semente, cresceu olha aqui como deu boas folhas. Tá vendo? E aí, quando ele terminou lá tudo, Jesus contando essa parábola, as pessoas ficaram assim: nossa, mas isso é a palavra de Deus? O que tem a ver com a palavra de Deus? Tudo isso. Essa parábola, o que tem a ver? Uma semente cair no espinho. O que tem a ver cair uma semente nas pedras? A primeira coisa, quando ele deixou a semente cair lá naquela terra, onde vieram as aves e comeram aquelas sementes, quer dizer que muitas vezes nós ouvimos nossos pais, os professores, aquelas pessoas que cuidam da gente todo momento, e a gente não dá ouvido, e aí vem o mal e não deixa a gente pegar aquela palavra. Ele tira tudo que é de bom. E o que será que quer dizer as pedras? As pedras
É como, às vezes, quando os pastores falam com a gente, ou os nossos pais, e a gente fica com aquele coração de pedra. A gente fecha o coração, nosso coração fica duro. E aí não cria raiz no nosso coração. E aí não cresce. E aí acaba morrendo também a palavra de Deus no nosso coração. E os espinhos? O que será que tem a ver os espinhos com a palavra de Deus? Os espinhos, muitas das vezes, quando a semente cai no nosso coração, é como se a gente nem estivesse ligando. Entra num ouvido e sai no outro. Às vezes a gente está ouvindo a palavra de Deus na igreja, às vezes a gente ouve nossos pais falando dentro da nossa casa e a gente nem liga. Aí vem um amiguinho e fala assim, não precisa ouvir a palavra de Deus. Pra quê? Não precisa. Isso daí não vai te ajudar em nada. E às vezes o nosso coração fica assim, espinhoso, e a palavra de Deus não entra. Mas nós precisamos ser como a terra boa. Quando ele colocou a semente numa terra boa, o que aconteceu? A semente deu crescimento e cresce plantas boas. E é a mesma coisa no nosso coração. Quando a gente ouve a palavra de Deus na nossa casa, na escola, na igreja, em qualquer lugar onde nós estivermos, até pela internet, nós temos que guardar a palavra dentro do nosso coração, que a palavra de Deus, ela sempre vai ser boa para o nosso coração. E aí nós vamos conseguir ser pessoas boas e por onde a gente passar, nós vamos espalhar somente coisas boas, porque a palavra de Deus, ela precisa ir por todos os lugares. E quando você ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração e dá crescimento igual a plantinha, Deus se agrada disso. E os nossos pais também ficam muito felizes. Então eu quero também, e não pode esquecer de regar, hein? Quando você planta numa terra boa, você tem que lembrar de regar, com água, tá vendo? E eu quero deixar um desafio para vocês. Dentro de um copinho, vocês podem plantar, que é bom que não faz sujeira. Vocês podem pegar um feijãozinho ou 3, colocar dentro do copinho e colocar um pouco de algodão. E aí todo dia vocês vão poder regar, pode ser com um borrifador ou pode ser com um copo de água mesmo. E aí vocês vão poder, regar esta semente. E se vocês fizerem com o coração, essa sementinha, essa semente de feijão, ela vai crescer. Eu acredito que algumas crianças já fizeram essa experiência. Se você não fez, faça, para você guardar essa palavra dentro do seu coração. E depois mostra pra gente como que ficou esse feijãozinho. Quando o algodão estiver seco, você vai lá e rega. É assim como é na palavra de Deus. Quando nós estamos ali quase esquecendo, aí vem sempre alguém nos regar, falando da palavra de Deus e para o nosso crescimento. Então, essa foi hoje a palavra que Deus tocou no meu coração para falar para vocês, crianças. E eu quero dizer que nós estamos morrendo de saudades de ministrar a aula para vocês aqui na igreja. Um grande beijo. Tchau!